Olá, pessoal. Está começando agora o Carisma Cast, o podcast do Seminário Teológico Carisma. Se você quer saber mais sobre nós, acesse as nossas redes sociais no Instagram, @stcarisma, e no YouTube, Seminário Teológico Carisma. Então é isso, pessoal. Hoje eu estou aqui especialmente entrevistando o apresentador desse programa e a sua esposa. Eles fazem parte da história do Carisma e não poderiam ficar de fora. Ele é pastor da Lagoinha, pastor da Regional Nations, diretor e professor do Seminário Teológico Carisma, o famoso Léo Capuchin. E ela é formada e dá aulas no seminário também. Ela é pedagoga, pastora, profeta, Vanessa Capuchin. Junto eles têm 3 filhos, Bela Luísa, Benício e Ana Laura. Sejam bem-vindos ao Carisma Cast. Obrigado, Rafa. Que novidade eu estar aqui. É diferente, né? A posição é diferente, né? Hoje nós estamos cheios de novidade, né? Não, hoje eu estou mais feliz, né? Hoje tem um brilho nos meus olhos, tem um brilho no meu olhar, na minha pele, exala bom perfume, porque eu estou do lado da minha esposa, né, gente? Olha Não tem nada mais maravilhoso que estar do lado gente. dessa mulher maravilhosa. Eu tenho que garantir já o de hoje, né? Não é isso? Essa mulher maravilhosa. Pra sacar tem que depositar, não é isso? Tem, não posso deixar, não posso perder a oportunidade, não. Gente, tô muito feliz aqui de estar com vocês, assim, vocês fazem parte da história, obviamente, do Carisma, mas também da nossa história, né? A gente vem pra cá e é claro que a gente acaba tendo contato com vocês, assim, e é muito bom ali estar nos bastidores. E é por isso que eu queria começar com histórias de bastidores. Olha que interessante. Legal. Porque as pessoas às vezes nos veem ali no púlpito, dando aula, no seminário, apesar de vocês serem extremamente acessíveis, a gente tem aquela conduta, né, de ver ali como professores, pastores. Eu costumo dizer, eu brinco, na verdade, que o lema do Carisma é: venha viver os 2 melhores anos da sua vida, não é isso? Sim. E eu brinco que geralmente no Carisma a gente pode adaptar esse tema para venha se casar nos 2 melhores anos da sua vida. Muitos casamentos Não é? aconteceram, Muita né, gente se do conheceu no Carisma, eu também, minha esposa maravilhosa. Mas como que foi isso? Como é que vocês se conheceram? Como é que vocês... como é que foi esse começo, assim? Bom, que é a minha versão ou a versão dela? Com corte e sem corte, né? Nós nos conhecemos em 2005 e não foi no Carisma, na verdade. Foi num GC do meu tio, que era aluno do Carisma. E ele admirava muito o Léo por ser professor. Isso. Eu lembro, o pastor José Pedro, ele é até pastor hoje de Lagoinha, né, pastor da nossa igreja, do Ministério Jus Dei, e ele é tio da Vanessa. Ele me convidou para ir na célula, era uma célula de fim de ano. Isso. Ia ter, acho que era Natal, E era a minha era despedida. confraternização. Era uma confraternização e a minha despedida que eu estava indo ficar 1 ano na África do Sul. Nossa. E aí não foi o Léo que ministrou, mas ele estava lá. Tava lá. Eu tava lá junto com o Vinícius Zulato, que foi o Vinícius que foi ministrar. Você tava na despedida dela já, mas ainda não conhecia mas ela. não conhecia. Aí foi aquela coisa assim, eu lembro até hoje do Vini. Ô, Léo, o Zé Pedro convidou a gente e tal, tô sabendo. Tem a sobrinha dele que tá indo, ela tem uma irmã. Vamos lá, os 2 solteiros, né? Vamos lá conhecer? Falei, vamos conhecer. E eu não tava sabendo de nada. Eu tava indo pro GC do meu tio, que eles iam orar por mim, né? Aí eu lembro que eu passei um caderninho, pegando o e-mail de todo mundo, aquela empolgação, tinha 6 meses convertida, tô indo já pra mal África do Sul, intencionada, né? Mal intencionada, nada. Pegar aqui os contatinhos, né? E aí eu com um caderninho lá, anotando o e-mail, aí chegou na vez do Léo, aquele menino magrinho, todo tímido, encostado assim na parede, eu falei, eu tenho que passar pra esse menino sem graça também, né? Porque eu tenho que passar pra todo mundo. Como que eu pulo ele? Passei. Isso já era amor, já. Já. Mas aí eu lembro que eu enviei um e-mail quando eu cheguei lá, ele até respondeu, mas não lembro muita coisa. Aqui, nós estamos falando de uma época que as pessoas conversavam por MSN. Né? Tinha aqueles grupos, né, dos MSN da vida. MSN, era... Pra quem não sabe o que é MSN, ICQ. Orkut. Traduz pra quem não sabe o que são essas coisas. Rapaz, eu não sei nem traduzir. Era o projeto do WhatsApp de hoje, da né? época. Você tinha que ter o computador, né? Tinha que ter um computador, tinha que ter uma internet de escada, né? Você tinha que... A maioria de nós fazia acesso através de um provedor gratuito, então demorava muito, né? Mas nós somos novos. Mas nós somos novos, é que as coisas evoluíram muito rápido. Muito rápido. Mas e aí, vocês aí se conheceram, mas aí não aconteceu nada? Fiquei 1 ano fora, não mantivemos contato. Quando eu volto da África do Sul, final do ano, vou agora pro GC do meu time receber. Quem tá ministrando? O Léo.
Jesuicidências. Voltei uns 10, 15 quilos a mais. E eu não lembro desse momento. Graças a Deus. Ó, você voltou da África do Sul. Aqui, é missão boa, hein? Essa foi missão foi ótima. Foi? Voltou, né? Missão Uma maravilhosa, né? Entendeu? Aí ele tava pregando e eu não esqueço jamais desse dia, porque uma tia minha sentada de frente pra mim, ela virava pra trás e falava: vocês dois têm tudo a ver. E eu olhava pra ele e falei: esse menino sem graça nada a ver comigo, gente. E ela falou 2 vezes. Na segunda vez que ela falou, eu lembro essa parte da pregação dele. Ele usava um monte de anel, assim. Ele fez assim: às vezes você dá 10 opções pra Deus, mas Deus vem com a 11ª. Eu olhei pra ele e falei: você não é minha 11ª opção. Não, disso tudo eu fiquei espantado agora com o anel. Cheio de anel, Léo? Eu usava Cheio de muitos lixeiro, anéis. não, né? Não. Eu tive um professor no Carisma que eu fiquei muito admirado dele. Então, às vezes, quando a gente tem admiração por uma pessoa, tem coisas que a gente quer fazer igual, né? A gente se inspira naquela pessoa. Então, eu usava vários anéis prateados, né? Eu usava os anéis pratas nos dedos. Então, praticamente todos os dedos eu tinha um anel prata diferente. Fui parando de usar por causa da aliança, né? Graças Aliança dourada. a Deus. Aí, desde o noivado, começou a ficar meio complicado. Cheio de anel, aí fui dente de diminuindo, ouro. fiquei com um só. Aí, casei, só um anel dourado. Falei, não vai dar certo esse negócio de prateado, não. Fiquei só com... Fora um que agarrou no seu dedo, que foi uma luta pra tirar. Foi mesmo. O pessoal teve que fazer aquele negócio de bombeiro, de tirar assim o anel. Quase arrancaram Não meu era dedo. de Deus isso mesmo. Não era, não. E quando que você entra no Carisma, Vanessa? Isso foi 2006. Aí, 2007, eu entrei e aí ele tava me dando aula. É, porque quando ela voltou da África do Sul, ela já voltou... Vanessa tem um coração apaixonado por Jesus desde o início, né? Essa menina, eu falo com ela que ela já nasceu num berço... O berço que ela nasceu evangélico foi um berço maravilhoso. Porque ela já nasceu muito apaixonada com Jesus, ela já nasceu amando a Cristo mais do que todas as coisas. Ela vai para a África do Sul, vai para estudar inglês, mas vai estudar inglês numa base missionária que era da Jocum. Ela volta para cá, ela já volta com esse amor, querendo aprender mais. Acho que foi até seu tio que falou com você sobre o Carisma, não foi? Foi, eu não queria fazer carisma, porque eu queria ficar... Não, eu sou missionária, nem sabia, né? Até ter aula com mais eu entender. Né? Eu nunca fui missionária, mas meu coração é esse. Eu quero, não vou ficar, não, aqui em BH não. E meu tio no meu pé, faz carisma, faz carisma. E aí teve um dia, de tanto que ele falava, eu entrei no site, que eu não tinha acesso tão fácil às redes sociais, entrei no site. Tô lá lendo a respeito do que era o carisma, meu tio me liga. Vanessa, eu tô te ligando, porque Deus mandou eu te falar que é pra você fazer o carisma. Aí eu desliguei o telefone e falei: entendi, Deus, já entendi. Fui pro test drive. Primeiro dia de test drive. Entendi perfeito. É aqui é o meu lugar. Vou fazer mesmo assim. Não quero fazer esse negócio. E você lembra quem tava dando test drive naqueles dias? Cada dia era um professor. Ah, sim. Aí eu lembro que tinha o Vinícius, tinha o Maisel, tinha o Léo. São os 3 que eu lembro, assim. Aí quando fui eu, ela falou: eu vou fazer esse carisma mesmo. Esse carisma é maravilhoso. Não foi bem assim. Pra ele foi assim. Mas passou, não lembro se passou um mês, eu tava ali no carisma e realmente eu achava ele muito sem graça, assim. Ela tinha escamas nos olhos. Mas aí uma outra tia minha, que é a anfitriã, a tia Bebel, Maria Isabel, que é pastora aqui também da Lagoinha, nesse GC, ela falou: Vanessa, que começaram a brincar comigo e com ele, aí ela falou sério: eu estava orando. E eu falei: Deus, porque eles admiravam muito o Léo. Queria tanto que o Léo casasse com uma sobrinha minha, e Deus me disse: por que não a Vanessa? Ó. E eu falei: não vai rolar esse negócio, né? E aí, mas eu fiquei com a palavra no coração. Falei: Deus, se é o Senhor vai falar comigo. E eu tô lá no seminário, mas até então achava realmente ele muito magrinho, sem graça, tímido, até o dia que ele me dá aula. No dia que ele começou a me dar aula, ele todo extrovertido, dando aula, eu olhei pra ele e falei: meu Deus, que homem lindo! Viu? O Espírito Santo, irmão, faz uma obra maravilhosa. Ele foi tirando as escamas dos olhos, aí ela pôde enxergar a verdade, a realidade. A Bíblia trouxe luz, aí ela viu essa maravilhosidade aqui, ó. Aí eu falei: Deus, se é o Senhor mesmo, fala comigo, né? Porque eu não quero esse negócio de outra pessoa falar. E Deus realmente me confirmou, graças a Deus. Mas eu sei que não foi tão fácil assim, não foi tão rápido assim. Não. Porque agora tinha que confirmar no coração do Léo. Porque, na verdade, com tudo isso, eu não sabia de nada também que estava acontecendo lá. Desse negócio das tias dela falarem,
nada disso. Eu nunca falei com ele. Ela nunca, a Vanessa sempre foi mais na dela, nunca chegou, se aproximou, não falou nada. Mas nesse primeiro ano dela de seminário, eu comecei a perceber que parecia que tinha alguma coisa, que ela queria alguma coisa, ou sentia alguma coisa, não sei. Mesmo que ela fosse muito tranquila, a Vanessa nunca veio, nunca falou nada, nunca deu em cima, aquela coisa de chegar, né? Tem aquela mulher que vai mais pra frente. Não, nunca fez nada disso. Pelo contrário, eu ficava até mais afastada, muito tímida. Mas aí vocês já tinham algum tipo de amizade já? Amizade não necessariamente, porque a gente começou a ter... O que acontece? São as conexões divinas, né? Porque a Vanessa se tornou muito amiga da Natalie Collin, que eu já tinha algum contato com a Natalie Collin. Inclusive, a gente quer a Natalie aqui, tá? A gente aí tinha eu muito próximo ao Vinícius Zulato, que também já tinha uma amizade com a Natalie Collin. Então, acaba que as amizades iam se juntando. Aí tem um grupo de amigos deles, que era da turma deles, que era o Pedro Estrela, era o Jonatas, o Leandrinho. E essas pessoas começaram a fazer parte do nosso ciclo de amizade, porque estava meio que um conectando a outro. Então, nisso a gente foi se conhecendo e estando junto em alguns momentos. Mas eu posso dizer que o que aproximou mais a gente foi o Ministério Evangelístico. Porque na época a gente tinha no Carisma, eu comecei no Carisma um ministério chamado Movimento Eu Me Importo, que era um movimento de ação evangelística global, social, junto com conferência de avivamento nas igrejas locais. Eu lembro um pouco do Eu Me Importo, porque quando eu cheguei ainda tinha ainda. Tinha o Eu Me Importo. Isso, então, nessa época do Eu Me Importo, eu chamei a Vanessa e a Natalie para estar junto comigo, me ajudando. A Vanessa, a Natalie e o Vinícius Coelho. Eram essas três pessoas que Deus tinha colocado no meu coração muito forte para chamar para estar nesse ministério evangelístico, na liderança junto comigo. Mal sabia eu que Deus já estava me aproximando, né, da mulher que seria a melhor coisa da minha vida, da minha história. Eu lembro desse dia, porque Deus foi me confirmando de várias maneiras que era o Léo. Eu tinha muito medo, porque muitas meninas do seminário falavam que o Léo era o esposo. Deus falou que era o esposo. Então eu ficava assim, se Deus falou comigo mesmo, elas estão erradas, ou eu estou errado, ou elas estão. Alguma coisa tem de errado. Então eu ficava com muito medo. Mas nesse dia, Deus tinha me falado assim, lá em Isaías, eu os chamei e aparecerão juntos. Quando ele me chama junto com a Nath, e aí ele está de frente com a gente, a Nath já sabia de tudo isso, que eu sempre conversava com ela. E aí o Léo falando, é o que eu queria, que vocês estivessem à frente comigo nesse projeto e tal. E porque assim, então a gente vai estar bem perto. Eu olhei para a Nath, ela olhou para mim e falei, só pode ser Deus. Olha aí, só pode Deus ser Deus confirmando através da palavra. Onde eu pôr o meu pé. E nesse ministério a gente fez muito trabalho, né? Muito. Aqui dentro de Belo Horizonte, algumas cidades no interior, a gente ia e a gente se aproximou muito. Claro que essa aproximação, tiveram vários fights no meio dessa aproximação, né? Muitos. Porque aí como é que eu posso dizer isso? Eu, por ser muito tímida, e na minha cabeça, nova convertida, eu achava que esposa de pastor tem que ser aquela assim, que não pode se mover, tem que ser a lady. Só que eu sou extrovertida, eu gosto, dou minhas manotas, né? Manota é um termo tão antigo, né? Mas eu sou assim, extrovertida, tenho risada alta, falo alto. E perto dele eu ficava assim, não, eu tenho que ser controlado, porque a esposa de pastor é assim. Então eu me transformei em outra pessoa que eu não era. E ele olhava pra mim e falava, não quero esse tipo de mulher. E eu não sabia, né? Pra mim eu tava sendo a mulher que ele queria, me transformando em alguém que eu não sou. E aí eu ficava alfinetando muito ele tava num namoro e eu sabia, eu alfinetava. Jesus me transformou, mas eu tinha uns rolos. Então ficava eu alfinetando e ele me repelindo. Então ficava nessa briga, né? Aí de vez em quando tinha uns fights assim, mas graças a Deus que Deus é maravilhoso, né? Quando eu quase perdi a oportunidade de ter a Vanessa como esposa por causa disso, né? Porque eu repelia muito ela, por causa desses fights, dessas coisas assim. Mas teve um momento que foi muito crucial. Após o término desse namoro que ela compartilhou,
eu entrei assim como se fosse numa crise mesmo nessa área, porque eu não acertava. Eu falava assim, gente, eu não acerto. Toda vez que eu tento, não, parece que não é, parece que não vai, que não é o propósito de Deus, né? E eu lembro que eu tive uma conversa com os meus pais sobre isso, né? Porque até no meu relacionamento com eles, eu tinha nessa área dificuldade. Por causa de algumas palavras que a gente tinha trocado um com o outro em momentos de discussão em família, né? Algumas palavras que marcaram, que feriram, a gente tinha um embatezinho em relação a isso. E ali foi aquele momento de sarar as feridas, de eu colocar para fora aquilo que eu percebia que não era bom, que me fazia mal, de um pedir perdão para o outro, de um perdoar o outro. E aquele foi um momento de cura mesmo dentro de casa. Que eu acho que esse é um dos momentos tão importantes na vida de alguém, né? Quando a pessoa ela faz as pazes com o seu lugar de origem, quando a pessoa faz as pazes com a sua família, né? E aquilo ali foi uma mudança de chave mesmo nessa área para mim, quando eu fiz as pazes com os meus pais e me alinhei com eles. E olha que interessante que você está falando. Você não era alguém desviado, não estava fora da igreja, não. Mas precisava desse conectar para poder avançar, né? E os pais cristãos também, né? Também. Sim, porque às vezes as pessoas pensam, não, é pastor, é professor do carisma, né? Semideus, né? É semideus, não faz nada. Tudo na vida é certo, né? Só que, na verdade, todos nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Todos nós estamos vivendo transformações constantemente. E eu estava ali na minha juventude. Eu tinha o quê? 20... Nós casamos, você tinha 25. 25, 24 anos de idade, 23, 24 anos de idade. Então, era um jovem ainda em formação. Construção, né? Em construção. E eu lembro que esse momento foi essencial, porque junto com meus pais a gente fez um propósito de oração, de jejum por essa área da minha vida, né? E de uma semana. Tem coisa que só sai com jejum e oração, irmão. Exatamente. Tem casta que só com jejum e oração. Eu sair e acertar nessa área era só com jejum e oração. Tá vendo aí, ó? Fica a dica aí, você que tá me ouvindo, né? Jejum e oração para escolher certo. Aí, nessa semana, que era uma semana, eram 7 dias, eu lembro até hoje. Nessa semana de jejum e oração foi quando eu comecei a receber muitas palavras de pessoas distintas sobre essa área da minha vida, falando, olha, Deus me acordou para orar pela sua área sentimental, Deus mandou te dizer que vai vir uma revolução na sua área sentimental, a pessoa que Deus tem para sua vida já está do seu lado, e várias palavras começou a borbulhar. E nessa semana, foi a semana onde Vanessa também decidiu ser ela. Fiz um propósito. E eu fiz um propósito. Falei, Deus, o Senhor já me deu várias confirmações que é o Léo. Olha, eu atrevida com Ousadia. Deus. Não, atrevida mesmo. O Senhor já me falou por várias maneiras que é o Léo. Então, vou fazer o seguinte, Deus, vou fazer um propósito, só que o meu propósito ia ser de 40 dias, né? Dele uma semana, mas era de 40. O desespero era tão... 40 dias aqui, Senhor. Mas é o seguinte, eu não quero mais resposta. O Senhor já me falou, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu te dou 40 dias, Deus, para o Senhor fazer alguma coisa. Se não, aí eu tinha aproximado de um amigo. Se não, esse meu amigo, eu sei que ele tem sonho de casar, eu vou casar com ele, vou tomar minha decisão aqui, eu não vou ficar mais esperando o Léo, não. Eu vou falar não para aquilo que o Senhor me disse. Já, você viu, né? Filanda aqui, ó. Não quer, não sabe o que tá perdendo. Só que aí nisso, eu já estava tão cansada, eu falei, quer saber? Eu vou ser eu. Vou rir do jeito que eu sempre rio mesmo, vou falar alto, como eu sempre falo, vou brincar, vou ser eu. Eu não larguei, Deus, eu larguei, não quero mais saber. Aí nisso... Aí se cumpriu uma palavra que eu tinha recebido algumas semanas antes. E eu não sabia dessa palavra dele. Que a pessoa com quem eu me casaria se transformaria diante dos meus olhos. Na hora que eu vi essa transformação na vida da Vanessa, eu falei, gente, quem é essa menina que eu não conhecia antes? Quem é essa Vanessa aí que eu não conhecia antes? E aí, de tudo menos a Vanessa... Não, você não conta essa parte. Em uma semana... É porque senão, esse podcast vai durar 5 horas se a gente for contar a história toda. Isso é só como se conheceram, né? Não, mas pode ficar à vontade, vai lá. Porque nessa conversa com os pais dele perguntaram, né? Pra gente orar específico. Sim. Tem alguém específico? Tem alguém específico que você quer? Eu falei, não tem ninguém específico, eu não faço ideia do que eu quero.
Falei com eles assim, vocês já viram que todas as vezes que eu tentei eu errei, que eu escolhi eu errei? Então não sei o que eu quero não, eu sei o que eu não quero. Eles falaram, você sabe o que você não quer? Eu falei, eu sei exatamente o que eu não quero. Falaram, o quê? Eu não quero alguém igual aquela menina, aquela Vanessa lá do Carisma. Aí Deus faz, né? Deus pega e fala assim, então eu vou te mostrar que quer padecer pelo meu nome. Aí foi nesse processo que eu fiz esse propósito também e comecei a ser eu. Aí eu me transformei aos olhos dele. Exatamente. Aí eu comecei a falar, gente, essa menina, ela tá tendo as características de alguém que eu quero pra minha vida, de alguém que eu quero casar. Aí eu falei, e ela tá do meu lado, ela já tá do meu lado no ministério, ela já tá junto comigo, ela tem um coração por Cristo, ela ama Jesus. Eu falei, gente, aí caiu. É a Vanessa. Pronto. E você chegou a falar isso com seus pais? Tive que falar. Porque eu imagino a cara deles. A vergonha foi pública. Não, porque eu imagino a cara deles falando, ouvindo assim uma semana antes, tudo menos a Vanessa, e uma semana depois falando assim, então, acho que poderia. Quando terminou o propósito de uma semana, eu falei assim, eu não vou falar nada, porque, gente, dentro do meu coração, Rafa, dentro do meu coração tinha convicção. De repente surgiu uma convicção dentro de mim que eu ia casar com essa menina. Porque eu olhei pra ela, eu vi essas características que eu gostava e buscava em alguém que eu queria me casar. Eu falei, é ela, não tem, é ela. E eu lembro que eu falei assim, agora eu vou fugir, não vou fingir que nada está acontecendo, vou dar um de João sem braço, meus pais vão querer me perguntar alguma coisa, eu vou fingir que nada está acontecendo. Só que não teve como. Quando terminou o propósito, meus pais juntaram junto com a minha irmã, falaram assim, e aí, Deus falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, e aí? Falei, então, morrendo de vergonha, tava com muita vergonha, falei, pronto, agora que meus pais vão falar. Esse menino tá doido mesmo, ele sabe falar de Bíblia, mas dessa área da vida dele, dessa área ele não sabe de nada. Falei, então, é a Vanessa. Quando eu falei isso, minha mãe deu glória a Deus, minha irmã disse aleluia, meu pai ficou quietinho, como se nada tivesse acontecendo. Mas as duas celebraram lá. Glória a Deus, não sei o quê. Falei, o que você... Aí eu que não entendi nada. Falei, o que vocês estão celebrando? Porque já tinha isso no nosso coração, Deus já tinha falado com a gente, não sei o quê. Era a Vanessa, a gente nunca quis falar com você para não te influenciar. Nossa. Falei, eita. Aí meu pai quieto. Aí falou, então vamos orar. Então meu pai vai orar, porque é o cabeça da casa, ele vai orar. Aí na oração do meu pai, ele disse assim, Deus, eu te agradeço, porque no primeiro dia que a Vanessa entrou aqui em casa, o Senhor disse para mim, receba a sua nora. Nossa! Gente, crente é muito diferente, né? E sabe o que eu achei bem legal? A sabedoria da minha sogra. Porque depois de tudo ela falou, eu nunca quis contar para ele. Porque eu não queria que ele fosse influenciado por aquilo que Deus tinha falado comigo. Depois vocês casariam, a primeira briga ele poderia falar, minha mãe falou. Eu achei muito sábia a atitude dela. Ela falou, eu recebi a palavra de Deus, uma convicção no meu coração, e eu guardei para mim. Eu achei, aplaudi, falei muito. Olha que interessante isso. Sábia. Meus pais gostavam da Vanessa e sabiam que era ela. Mas eu não escolhi a Vanessa pela escolha dos meus pais. Uhum. Sim. Muitas pessoas na igreja, do nosso convívio, gostavam, amigos, queriam que a gente estivesse junto. Chipavam. Chipavam, né? Chipavam, tem que se atualizar. Tem que atualizar. Mas eu não escolhi a Vanessa por causa da escolha dos meus amigos. Pastores, pessoas de influência sobre a minha vida, gostavam da Vanessa, viam a gente juntos. Mas eu não escolhi a Vanessa por causa da escolha dos meus líderes. Mas presta atenção nisso daqui, ó. Eu escolhi porque eu escolhi. Mas era a escolha dos meus pais, era a escolha dos meus amigos, era a escolha dos meus líderes. Só eu que não sabia. Não, mas isso é importante, isso é muito interessante. Isso aí, ó, já está num livro que eu estou procrastinando para terminar já escrevi de escrever. A minha parte, a Vanessa ainda não escreveu a dela. Então a respeito de como escolher. Já spoiler aí de um próximo livro, então. Uma próxima publicação. Inédito. Agora sai. Ela tá pressionada a terminar esse livro. Já tem nome? Não tem nome. Não tem um título ainda. É a respeito da escolha do cônjuge, né? Mas... Isso não, porque é importante falar isso, porque acontece. Apesar deles não terem influenciado a sua escolha diretamente,
eles estavam indiretamente favorável a isso. É importante, às vezes a gente casa, né? E as pessoas casam e pensam assim, eu vou casar com a pessoa, não preciso me preocupar com a família. E, na verdade, isso é uma mentira, né? Porque a gente casa com a família também. Sim. A gente casa com a pessoa e casa com a família da pessoa. Sim. Então, isso é importante falar. E deixa eu falar também. Como eu disse, eu nunca falei nada com o Léo. Fiquei na minha, Deus me falou, Deus vai fazer. Eu tenho visto um perigo muito grande, e Deus me falou de fato, mas eu tenho visto um perigo muito grande de muitas pessoas que chegam pra gente falando, Deus me falou. E, se eu não me engano, é Isaías que vai falar que se tem um ídolo no coração, profetas podem vir e responder conforme o Senhor permitir, e a resposta será de acordo com o ídolo do coração. Eu tenho visto muitas pessoas nessa área presas, porque acreditam que Deus falou, sendo que, na verdade, foi um ídolo no coração. Então, a resposta foi conforme o ídolo. Eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente conta a nossa história, eu gosto de inspirar, mas também trazer esse alerta. Eu vejo isso que você falou, e realmente tem uma... É porque, como é um ídolo do nosso coração, nossos olhos estão voltados para isso, não tem jeito, né? Sim. E se os nossos olhos estão voltados para isso, parece que qualquer palavra confirma isso. Então, eu tenho muitos amigos, por exemplo, eu tenho uma amiga que várias vezes chegou para mim e falou assim, Deus, ele disse que eu ia casar esse ano e tal. E aí eu falava assim, sério, que bom e tal. Como é que você soube disso? Ela falou, não, eu cheguei num lugar e uma profeta falou que me via entrando de branco num corredor. E aí eu brincava com ela, mas aí você pode virar médica, né? Você pode virar enfermeira. Né? A interpretação, Pode ser sua morte. Pode ser tanta coisa. Misericórdia. Quer dizer, a gente às vezes tem de acordo com a pessoa, a né? gente ouve algo e às vezes até é profético de verdade. Sim. Às vezes não é falsa profecia, profetada, mas às vezes o nosso ídolo dirige aquela profecia para aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Nesse aspecto mesmo do que eu falo, que nessa época da minha vida eu comecei a receber muitas palavras em relação à minha vida sentimental, eu lembro que na época muitas dessas palavras eu interpretei da forma errada. Eu interpretei de acordo com aquilo que eu queria. Sim. De acordo com aquilo que eu estava vivendo no momento. E não de acordo com aquilo que era a vontade de Deus. Que era aquilo que realmente Deus estava falando. Depois, que aí eu vi que era a Vanessa, que Deus confirmou que era a Vanessa. Aí eu falei, gente, não fazia sentido nenhum a interpretação que eu fiz antes. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que isso é interessante da gente entrar por aí. Você começou a ter muita responsabilidade ainda solteiro, né? Sim. Você já estava à frente de pessoas pastoreando, você já estava dando aula no Carisma, você já tinha um certo destaque ali na questão ministerial. E a Vanessa também, ela começou a trabalhar no ministério, ainda não como pastora naquele momento, mas já tinha ali o coração voltado, já tinha ido para missões, já tinha ficado 1 ano fora, já tinha visto e experimentado muitas coisas em Deus, apesar de ser muito rápido, né, para você tudo, né? Mas como que é o coração de duas pessoas que estão solteiras, mas já tem uma responsabilidade? Por exemplo, você já cuidava de pessoas. Rapaz, é um desafio. Eu vou te dizer que é um desafio por quê? É um desafio para o solteiro, para o ministro solteiro, para o pastor solteiro, né? para aquele obreiro solteiro, porque há uma cobrança muito grande. Você se cobra muito, há uma autocobrança. Sim. Então, ali eu não estou falando de uma pessoa solteira já madura. Estou falando de alguém solteiro que ainda está amadurecendo, né? Que ainda está nesse processo. Eu comecei o ministério muito cedo, né? Quando eu conheci a Vanessa, eu já tinha 3 anos que eu estava dando aula no Carisma, né? Eu já tinha 3 anos como pastor de Lagoinha, e mais tempo assim de ministério mesmo. Então você Enquanto eu tinha nem 3 de convertido, né? Então você tem uma autocobrança porque você não quer errar. Você sabe o que vai ser aos olhos das pessoas, dos seus liderados, das pessoas que você cuida, do seu erro, né? Ao mesmo tempo, você tem também uma cobrança externa muito grande. Você tem pessoas, às vezes líderes, às vezes pessoas do meio, ou até liderados mesmo, que não compreendem o processo de amadurecimento natural de uma pessoa. Não é porque a pessoa se torna um pastor ou um líder na igreja Que instalou o dedo, tá tudo pronto. Ela já virou assim, a pessoa madura na vida, né? Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ter uma liderança muito saudável.
Pastor Márcio é esse líder maravilhoso, né? O Pastor Márcio, ele sempre conseguiu transitar muito bem e me instruir muito bem nesse sentido de cobrar de mim a responsabilidade como pastor, compreendendo e entendendo que eu era um menino de 20 e poucos anos. Nossa. Né? E isso, muitos líderes não conseguem fazer essa distinção. Não, eu lembro que para mim foi uma dificuldade muito grande assumir o pastoral, aceitar, né, ser ordenado, porque eu já fazia, mas aceitar o pastoral foi muito difícil por conta disso, porque eu solteiro ainda também, e eu me via assim, não, mas peraí, não, é muito difícil, eu não quero essa responsabilidade para mim. Por isso que eu nem imagino, na época eu também já dava aula, claro, mas você já tinha uma responsabilidade ali, como pastor e tudo isso. E é muito fácil de errar, né? Nós fizemos até pouco tempo a mentoria. Foi muito legal, que é dos jovens pastores. E aí o Léo agora vai gravar também, em nome de Jesus, para ser um curso online. Para justamente esse apoio para jovens pastores, solteiros ou até casados, mas que são jovens, estão já nessa posição de liderança, de pastoreio, para esse auxílio, para identificação. Ele conta ali muita coisa que ele viveu, o que aí eu conto sem filtro, cada uma das experiências. Eu gosto do Carisma Cast, que é isso, você viu? Já tem livro saindo, agora tem tem o curso saindo, online, né? Você vai tá vendo pressionando todo mundo aqui para cumprir os prazos e conseguir entregar tudo, né? E você, Vanessa, porque aí nessa hora você também tem uma outra realidade. Você já estava no ministério, ajudando ali, mas ainda não era pastora, ainda não estava à frente, assim, necessariamente, e também há pouco tempo convertida, né? Porque você tinha aí 4 anos, né? Já do primeiro ano, 4, 5 anos, né? De convertido. Quando a gente casou, eu tinha 4 anos. Então, você casou com 4 anos. Como é que foi isso também? Não teve nenhum momento de insegurança, assim, de falar, poxa, mas esse cara tá lá. Porque às vezes, eu sei que na minha vida foi assim. Eu lembro que quando eu casei, a minha esposa, ela perguntou pra mim, ela falou assim, você tem certeza? Porque você tá lá na frente. E eu não sei se eu vou fazer isso, se eu tô nessa... Eu não me sinto... Na verdade, a palavra que ela usou foi, eu não me sinto pronta para essa responsabilidade. Como se fosse um peso. Você sentiu peso em algum momento? Na verdade, eu acho que eu não percebi o que estava acontecendo, assim. Ela nem sabe que casou ainda. Não, em relação ao ministério, eu não percebi. Porque, como eu já estava ao lado dele ministerialmente, falando... Já era muito conectado. Irmão, já estava escrito nas estrelas. Maktub. Eu nunca tinha me visto como pastora, como professora, isso não. Mas para mim estava confortável ao lado dele, ajudando. Eu fazia toda a parte administrativa do ministério. Então, para mim, estava confortável. Eu me vi nesse lugar. O meu noivo, no caso, aí meu futuro esposo, ele é pastor, ele é professor, eu estou aqui, auxilio naquilo que eu posso auxiliar. Então, eu nunca me vi num lugar que hoje eu ocupo. Então, para mim, foi tranquilo. E o Léo, ele sempre foi muito sábio. Ele nunca me cobrou nada, mas ele sempre me impulsionou. E eu falo que hoje eu conseguir me achar em Deus, ministerialmente, pelo impulso, pelo incentivo do Léo, sem me cobrar, sem me forçar, sem me obrigar. Então, para mim, acho que foi assim, eu fui indo, fui sendo levada. Sem obrigar, mas eu obriguei ela a dar aula. Quer dizer, não, teve uma experiência dela de aula que foi muito interessante. O pastor Márcio me chamou, me ligou e falou assim, filho, Dedé não vai estar aí hoje à noite no culto fé, é você. Eu falei, pastor, vou dar aula hoje à noite aqui no Carisma. Filho, é você no culto fé, aquele jeitinho do pastor Márcio que é constrangedor. Filho, é você no culto fé hoje, filho, você. Tá bom, pastor. E aí eu tentei contato, Lelê, ligou para vários outro. Professores. Falei com ela, a gente tem que achar alguém. Isso era 5 da tarde. E a aula era 7 da noite. Eu nunca tinha dado aula. Nossa. Se eu não me engano, acho que eu nunca tinha dado aula. Ou tinha dado uma vez. Tinha dado aula uma vez, eu acho, mas não daquela matéria. Eu não tinha experiência alguma. Aí eu cheguei e falei assim, a gente tentou, ninguém podia, ninguém. Eu virei para ela e falei assim, vai ser você. Nossa. Eu falei, mas como que eu vou dar aula agora? Não tem como preparar. Se você não der, então não tem aula. Nossa. Sim, na pressão, né? Na pressão. Mas graças a Deus, Vanessa, eu sempre vi nela esse potencial, né? Vanessa sempre foi
Eu falo e afirmo mais uma vez, ela nasceu de novo, ela experimentou um novo nascimento e os primeiros dias dela já foi... Deus deu o biotônico fontoura do céu, sei lá, foi uns suplementos celestiais, porque ela cresceu espiritualmente muito rápido, ela desenvolveu muito rápido. Então eu sempre enxerguei nela esse potencial de alguém entregue ao ministério. Né? Não é que a gente tem que casar com alguém que seja pastora, não é isso. Não é que a gente tem que casar com alguém que seja entregue ao ministério só porque a gente é pastor e entregue ao ministério também, não é isso. A gente tem que casar com alguém cristão, né? É isso. É o primordial. Mas eu sempre enxerguei nela esse potencial, né? Então, eu sabia que no plano de Deus, e ela se rendendo à vontade do Senhor, ela iria ser tudo aquilo que ela é hoje e muito mais que tem ainda, né? Para experimentar e viver em Deus. Afinal de contas, só no início, né? Porque eu lembro, assim, eu chegando aqui... Eu lembro, claro, de você já... Como mestre, você chegou a me dar aula, obviamente, mas eu lembro que também no decorrer desses 10 anos aí que eu tô aqui, você foi ordenada como pastor bem depois. Então, quer dizer, teve um tempo de maturidade, teve um tempo de entendimento para aceitar essa chamada em Deus. Sim. E ao mesmo tempo também eu vi você se descobrindo também. Quer dizer, se descobriu não, porque só você que não sabia, que todo mundo sabia, como profeta, sim, né? Como é que foi esse desabrochar, assim, das frentes ministeriais, né? Que eu digo, não, tá, eu dou aula, tá, entendi, botou no fogo ali, eu comecei a entender que é isso. Mas como é que foi essa abertura ministerial de vocês? Tanto sua quanto do Léo, eu acho que eu nunca ouvi o Léo falar sobre isso. Como é que ele se descobriu também? Primeiras damas. Em relação à aula, pregação, o Léo que me deu um desafio. Assim que ele assumiu o carisma, ele falou, quero que você dê uma matéria. E eu tinha uma palavra de Deus porque eu não queria. Em todo lugar que eu ia, eu falava, eu acompanho o Léo. Toda vez era a mesma coisa. Você prega, não, eu acompanho o Léo. Até que um dia Deus falou comigo, não diga não para aquilo que eu já disse sim. Então falei, por mais que eu seja tímida, que eu não tenha desenvoltura nenhuma para pregação, eu entendi que Deus está me chamando para isso. Então falei sim para Deus, e nesse mesmo momento que eu falei sim, a gente estava numa igreja de uma família amiga nossa, a pastora com a agendinha de papel, tá vendo que eu sou muito nova? Aí ela falou, você prega? E eu tinha esse sim do Senhor, respirei fundo, sim. Então deixa eu agendar aqui para você vir no congresso de pastoras. Aí, de mulheres. E aí eu fui pregar lá, e depois disso eu falei, foi um fiasco, foi horrível, mas eu tenho o sim de Deus, eu tenho que continuar. E aí o Léo fala, eu quero te dar um desafio, aula para você dar aqui. Falei, amém, Deus já me falou que é isso. Então eu fui sendo meio que empurrada. Tive experiências muito ruins, eu gosto sempre de falar disso, porque tem pessoas que estão se descobrindo ainda, e têm experiências ruins e voltam para aquela bolha. Mas é um processo. Eu não nasci pronta para o ministério. Eu não nasci pronta diante de um microfone, diante de um público. Eu não nasci pronta para isso. Mas à medida que eu ia falando sim para o Senhor e eu ia me dispondo a isso, o próprio Senhor foi me moldando, me preparando. Ainda tem muito que melhorar? Com toda certeza. Claro. Mas as experiências ruins que eu tive... O próprio Senhor vinha sempre me testando ali, me testificando. Também vai te aprimorando, Me aprimorando também. E eu lembro que uma experiência ruim em sala de aula, muita avaliação ruim, foi a segunda vez que eu tinha dado aula só, muita avaliação ruim, e eu ali chorando, falando, Deus, eu não quero mais isso, eu não vou dar aula. Aqui, ó, tá escrito aqui, escreveram, não é professora, não vou dar mais aula. Saí da salinha. E eu lembro direitinho a Cleo, que limpava ali o auditório, Carisma. Ela não sabia de nada. Ela me viu e falou, eu posso te falar o que Deus mandou falar? Claro. Aí ela apontou o dedo na minha cara, falou assim, não é para você ligar para aquilo que você leu no papel, porque eu que te coloquei aqui. E quando eu estava chorando com Deus, eu falei, Deus, está escrito aqui, ó, que eu não sou professora, eu só estou dando aula porque o Léo me colocou. E aí ela falou desse jeito, eu te coloquei aqui. Então, eu fui só me deixando ser usada por Deus.
com muitas experiências ruins, mas pegando as experiências ruins e falando, Senhor, o Senhor me chamou, eu tenho o sim do Senhor, então é o Senhor quem vai fazer. Tirando os olhos de mim e colocando os olhos nele. Eu gosto de falar... E não, interessante isso que você está falando, porque também, ao mesmo tempo que você estava falando assim, ó, Deus, eu tô aqui porque você me chamou e as experiências ruins não vão me parar, você também não ligou também o modus operandi de falar assim, não, então eu vou fazer do jeito que eu sou e acabou. Sim. Não, você tentou se aprimorar, você Sim. foi crescendo. Porque também tem isso às vezes no chamado, né? Vou fazer, é para Deus, então eu vou fazer de qualquer jeito. E não, né? Você pegou aquilo que não estava bom, Sim. foi melhorando, mas não impedindo de você cumprir o seu Sim. potencial em Deus. Eu gosto sempre de falar sobre isso porque eu vejo muitas pessoas que desistem. E eu poderia ter desistido. Muitos olham pra gente falando, já estão prontos. Não, eu não estava pronta e eu ainda não me sinto pronta. Mas eu tenho uma palavra do Senhor e eu sei que não é a respeito de mim, mas é a respeito do reino de Deus. Então eu me dispus nesse lugar. E até hoje eu sempre volto pro Léo. Léo, me fala aí o que tá ruim na pregação, o que eu preciso melhorar. Eu sempre volto para esse lugar de que eu preciso aprender. Então é importante a gente ter esse entendimento que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Então, mesmo eu não me sentindo qualificada, eu me coloco no lugar em que eu estou à disposição de Deus e Ele vai me ferramentar para aquilo que é o chamado dele sobre a minha vida. Essa dependência de Deus é muito importante, né? Quando a gente entende que é Deus quem faz, vai mudando, né? Claro que isso é um processo, né? É uma caminhada até a gente entender que é Ele que faz. Eu que a costumo capacitação brincar que vem Deus dele, não né? precisa de ajuda, mas se Ele precisa de uma ajuda só, é que a gente não atrapalhe. É exatamente isso. Na minha vida foi muito assim também. Eu fui... Às vezes as pessoas já me perguntaram assim, Léo, como é que foi para você viver tudo que você viveu? Você sonhava desde pequeno, ser pastor, dar aula? Falei, cara, eu nunca sonhei com nada disso. Nunca sonhei com nada disso. As coisas foram acontecendo. Eu vejo que as pessoas, às vezes... eu não vou colocar como uma regra, não, mas como um princípio aqui. Buscar demais algo como uma obstinação ou como uma obsessão, muitas vezes é mais um sonho pessoal do que um sonho de Deus. Eu acredito que o sonho de Deus, ele se dá na rendição ao propósito de Deus, na rendição a Deus, à vontade de Deus. E muitas vezes a gente não sabe onde a gente vai chegar. É igual Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te fazer uma grande nação, né? Mas você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E porque ele foi, mesmo sem saber para onde ia, né? Ele foi crescendo, ele foi vendo os propósitos se cumprindo. Eu vejo na minha vida muito assim. Eu fui. Deus falou, ó, eu tenho um plano para você. Eu falei, tá bom, Deus, vamos embora. Né? Minha família é uma família de pessoas da área da educação. Minha mãe da área da educação, minha irmã da área da educação, várias tias, primas da área da educação. Tanto que as festas de família era sobre pedagogia, era sobre Paulo Freire, era sobre didática, era sobre essas coisas, as festas de família, construtivismo. Eu lembro dessas conversas. Eu olhava aquilo ali e falava assim, quer saber de uma coisa? Eu nunca vou dar aula. Que? Ser professor de jeito nenhum, não quero nunca isso na minha vida, eu vou ganhar dinheiro. Aí... Esse negócio de vocação, né? Não, vocação esse negócio de vocação, não quero nada disso. Não, vou ganhar dinheiro. Eu lembro que tanto que eu fui fazer faculdade de engenharia de computação, que eu queria mexer com inteligência artificial e robótica. Sua eu queria cara. ganhar dinheiro. Cara, com certeza. É o que eu queria. Só que Deus tinha um plano diferente. E no que eu fui me rendendo ao plano de Deus, eu fui percebendo. Primeiro dia que eu dei aula no Carisma, eu saí da sala de aula e falei assim, meu Deus, parece que eu nasci para isso. Eu não sabia que eu sabia isso. Eu nasci para isso. Como pastor, nunca me imaginei como pastor. Mas eu lembro até hoje, quando o pastor Márcio chegou e falou, filho, eu quero que você esteja aqui como um dos pastores da igreja. Eu falei, meu Deus, é isso. Parece que vai fazendo sentido aquilo que nunca fez sentido na sua cabeça antes. Né? Então, ali no aconselhamento, quando você está acompanhando aquela pessoa e você não acompanhando só naquele dia, mas você vai acompanhando a vida, você vai orando junto, trazendo palavras junto, vai vendo transformação naquela casa, vendo transformação naquela família, você fala assim, gente, é isso.
Eu nasci para isso, né? Mas olha que interessante, são dois testemunhos totalmente diferentes, né? Um que entra na sala de aula, a primeira aula que dá, fala assim, nasci pra isso, e outra que entra na sala de aula, a primeira aula que dá, fala, não tem como, isso daqui não é pra mim. Você vê como é que Deus ele é preciso e ele trata de pessoas de maneira diferente, né? Porque pra um ele precisa, talvez ele dá esse início logo de falar assim, é isso aqui, porque talvez a gente vá pra outros lugares, pra outra ele pode trabalhar e mostrar, não, é isso, independente da sua performance, né, do começo. Isso é muito interessante, né? Deus ele trata de maneira muito muito peculiar cada pessoa, assim, né? E foi libertador para mim quando eu entendi o dom profético. Porque por muito tempo eu tentei me enquadrar ao pastoreio, porque eu estava nesse lugar, a gente cuidou da juventude da igreja, então eu estava nesse lugar de pastora. Depois fui para a sala de aula. Mas eu estava num formato em que eu não dava liberdade para o dom profético. O dia que eu entendi que Deus me chamou como profeta, então eu vou aconselhar, eu já fico atenta, Senhor, o que o Senhor quer? Tem alguma coisa que está oculta? Me dá uma palavra de sabedoria. Estou dando aula? Senhor, tenha liberdade. Eu quero a liberdade para o Senhor tratar na vida de cada um. Eu estou com a matéria, eu estou dando a matéria, mas eu me permito ser usada. Então, isso foi libertador. Porque agora eu não estou enquadrada num perfil de que eu tenho que ser mestre como aqueles que são mestres do carisma. Né? E eu também não tenho que ser a pastora como todos esperam que seja uma pastora. Eu sou profeta, fluo nos outros dons, mas eu entendi que o Senhor me usa primordialmente como profeta. Então, não, como profeta é interessante. O Espírito Santo, uma vez me falando sobre o dom profético, ele falou que na Bíblia, sempre que o dom profético é manifestado, tem a ver com capa, né? Eliseu, Elias, tal, sim, capa. Então, diferente dos outros dons, porque os outros dons você se encontra, o dom profético você veste. Oh, legal. Por quê? Porque realmente as pessoas, depois que entendem que são profetas, elas falam, mas agora faz sentido minha vida inteira. Mas é uma coisa que meio que você tem que vestir, né? Porque eu não sei se é porque a gente não fala muito sobre isso, as pessoas não têm muito... Vou pegar essa pra matéria. Fica a dica. Mas é muito interessante. Agora, a gente já tá indo pro nosso final aí, né? A gente tá grande finale. Não deu nem tempo de chegar nos filhos, gente. Não deu nem tempo de... A gente vai fazer um segundo podcast pra falar de criação de filhos. Aliás, vocês têm sido padrão pra gente, pra mim, pra minha esposa, que vamos ter um filho agora. A gente tem observado muito. Mas então eu queria falar, na verdade... como que lida com o coração? Porque vocês dois estão ali à frente, tem muita responsabilidade, tem muita... Como é que lida com esse coração? Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei, por exemplo, o Léo, não foi como diretor do carisma. Eu ouvi um chiadinho, falei, esse carioca, vou chegar perto aqui e vou falar. Conversei, ele falou, não, é ali, é tal, me deu tanta assistência. Depois eu perguntei para um aluno, quem é o diretor do carisma, o professor? Disseram que ele está aqui. Ele falou, aquele cara ali. Eu falei, não é possível, aquele ali. Eu acabei de falar com ele. Você está entendendo? Como é que vocês lidam com o coração, assim, para não se envaidecer, para não perder essa natureza, assim? Olha, dentro de todo o conteúdo que a gente carrega como seminário mesmo, que nos ajuda muito, às vezes o conceito, ele fica muito distante quando você não tem um exemplo. E no nosso caso, nós temos um exemplo muito próximo, que é o pastor Márcio. Não tem como eu ser um pastor de Lagoinha, líder de um ministério de Lagoinha, e viver diferente do que ele vive. Porque ele, ou tendo a projeção que Deus deu para ele de vida e de ministério, ele é uma pessoa completamente acessível. Espantosamente, eu posso dizer. Para alguns até escandalosamente acessível, o pastor Márcio. É verdade. Não tem como a gente não ser também. A gente aprende com ele, né, Linda? Acho que eu posso dizer isso. De nós dois, porque já teve vários momentos que nós conversamos sobre isso na nossa caminhada. Eu acho que o pastor Márcio não tem noção da dimensão que... Às vezes eu percebo isso. E assim, se eu for falar... Para mim é estranho você falar, você ser acessível, porque eu me enxergo como Vanessa. Eu não enxergo o Léo como o diretor do seminário, como o regional. Eu enxergo o Léo como o Léo. Então, para mim, não tem por que não ser acessível. Eu sou Vanessa, filha de Deus, esposa do Léo, mãe de 3 filhos.
e cumprimos um propósito. Sim. Essa é a diferença. Quando perguntam o nosso nome, fala assim, qual é o seu nome? Ela fala, Vanessa. Quando perguntam o meu nome, eu falo, Leonardo. Eu não falo, eu sou o pastor Leonardo, eu sou a profetisa Vanessa. Não tem isso. Eu sou o Leonardo. Ah, mas você faz... Ah, não, eu sirvo como pastor. Eu sirvo como profeta, como pastora. É diferente. Quando a gente tem esse exemplo próximo, a gente sabe como seguir. Que é possível, A gente né? sabe como que pega esse princípio bíblico e coloca em prática no dia a dia, né? Isso é importante demais. Eu lembro... Todo mundo tem uma experiência dessas assim para contar com o pastor Márcio de falar assim, meu Deus do céu. E realmente a gente tem um pastor acessível. E graças a Deus que eu também tenho pastores acessíveis aqui perto de mim, que me influenciam, que me ajudam, que estão aí nos dando aí norte, sabe? Vocês são muito importantes para o carisma, vocês sabem disso. E a gente que está ali na rebarba daquilo que vocês começaram a gerar, a gente fica muito impactado por essa naturalidade, porque é possível. Talvez seja o que as pessoas lá fora tenham mais medo no ministério pastoral e tal, de falar assim, pastor é tudo meio que... E eu lembro que quando eu cheguei aqui foi uma das coisas que mais me impactou, assim, de eu falar, caramba, peraí, esse pessoal é muito, muito humano. Eu acho que Jesus seria muito por aí, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, gente, a dica final aqui para quem está solteiro aí assistindo a gente, olha essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Se você quiser casar com uma mulher maravilhosa, tanto quanto, que é melhor do que ela não existe, mas tanto quanto o próximo, busque a Deus, cumpra o propósito de Deus, viva a vontade de Deus e Deus vai te presentear, com certeza, com algo maravilhoso, tanto quanto. Maior não, porque não existe maior nem melhor. E quero dar a dica, principalmente para os homens que estão assistindo aí. Quando o Léo foi me pedir em namoro, ele não chegou para pedir em namoro. Ele me chamou para ir para um restaurante. E aí ele contou tudo o que Deus tinha falado. Olhou nos meus olhos e disse, Vanessa Paiva, você é a mulher da minha vida. Gente. Então fica a dica. É isso aí. Para os homens aí. Não fica com esse negócio de, vamos orar, vamos ver se vai dar. Já chega na pessoa com a certeza daquilo que você quer. Porque aí você dá uma segurança para a mulher. Ele não precisou pedir, ele só se declarou. Coisa mais linda. Orar se hora antes, né? Exatamente. Vamos orar, não. antes. Já fiquei 1 ano orando, né? E aí, só finalizando a nossa história, quando Deus me falou pela primeira vez que era o Léo, eu tive uma visão dele de costas, ainda segurando um nenenzinho. E aí Deus falava, é ele. Eu vi ele de costas. Na semana do casamento, Deus lembrou o Léo um sonho que ele teve. Conta aí. Foi, mas não dá tempo de contar, não, que você Não, está rápido. acabando ali. Sonho rápido. Eu tive um sonho e nesse sonho eu era adolescente ainda. E eu tive um sonho, eu via minha esposa de costas. E Deus falava assim, espera que ela vai chegar. E aí, no casamento, nos votos, ele não tinha me contado isso. Nos votos, ele fala, você me viu de costas. E eu tive um sonho. E aí, ele conta esse sonho. E eu também te via de costas. A gente vai ter que fazer um podcast volume 2 aqui com vocês, porque é muita Aqui é história. muita história, muita A gente história. nem chegou a gente só tá falando do casamento, a gente nem chegou ainda nos filhos, nem chegou ainda em nada disso. Bom, pessoal, o papo tá muito legal, mas a gente precisa encerrar. Mais uma vez, obrigado pela presença, Vanessa, Léo. Obrigado mesmo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e até o próximo Carisma Cast.